Paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos, preciosos, que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso, que a graça de Deus, que a presença de Deus, que a unção de Deus esteja na sua vida nesse dia e neste restante da semana, amém? Que Deus abençoe. Vamos estar então fazendo a nossa live falando sobre louvor e oração, que muda tudo nas nossas vidas. Somente o louvor e a oração vai mudar tudo em nossa vida. Eu convido você então para que ouça o texto de hoje, que está lá em Salmo 102, o versículo 1 e 2. Então diz assim a palavra do Senhor, Salmo 102, versículo 1 e 2. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto. No dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Que texto maravilhoso, amados irmãos. E eu quero compartilhar com você nesta manhã gloriosa algo que aconteceu comigo já praticamente uns 10 anos atrás, né? Eu estava muito doente, muito enferma, vivia uma semana no hospital e 2 dias em casa, voltava para o hospital e ficava lá internada com muitas dores, muito sofrimento, muita depressão, muita angústia, né? As pessoas olhavam para mim e via eu como uma pessoa sem força, uma pessoa sem alegria, né, na vida. E eu fiquei ali internada por várias vezes, tomando os medicamentos, tomando os remédios, praticamente 10 anos atrás, uma década já, né? E o médico me medicando e eu tomando os procedimentos necessários, mas não melhorava nada. Cada dia que passava eu ficava pior, as pessoas iam lá visitar, oravam comigo, saíam de lá, saíam tristes, né? E eu vendo aquela situação... Oi, Érica, Deus te abençoe, Érica. Laurinha, obrigada, Deus te abençoe, Eric. E eu estava ali, então, naquela situação muito difícil no hospital ali, e as pessoas me visitavam, saíam dali, chegavam pro meu esposo e diziam assim, olha, a situação da Neide não é nada boa, ela não vai aguentar. Mas era um sofrimento tão grande, era uma dor tão grande que eu sentia que não tem como eu explicar. E eu ficava, o médico chegava, examinava, dava o medicamento, saía, olhava um para o outro e saía. E eu com aquilo na minha cabeça, oi Adriana, obrigada minha linda. E eu fiquei naquele sofrimento ali, mas foi muito tempo mesmo, naquele sofrimento, naquela dor terrível. E eu já tinha lido esse texto várias e várias vezes. E um dia lá no meu quarto, lá no hospital... eu passando muito mal, desesperada mesmo, apertei a campainha várias vezes para ver se alguém vinha me socorrer, porque eu não estava aguentando mais o sofrimento, a dor era tão grande, o desespero era tão grande. E apertei, fiquei apertando muito tempo, chegou uma enfermeira, irmãos, na porta, assim, olhou para mim e falou, o que foi? O que foi com você? O que você quer agora? Aí falei para ela, olha, eu não estou aguentando, estou sofrendo muito. Ela falou assim, seu caso não tem jeito, virou as costas e saiu. Amados, aquilo para mim foi terrível, mas eu orando a Deus, buscando a Deus, a presença de Deus. E aí o que eu fiz? Eu li esse salmo, né? Eu encontrei neste salmo, eu vi ali e clamei a Deus, eu encontrei nele, clamei a Deus, embora já tivesse relido esse salmo, esse texto muitas e muitas vezes, já tinha lido aquilo, mas nunca Deus falou no meu coração como falou ali no hospital, eu lendo a palavra de Deus, e Deus transformou a minha vida, Deus começou a agir na minha vida, porque Deus queria me passar por uma situação que eu iria passar dali 4 meses, eu iria perder meu filho. Deus levou meu filho, então Deus estava me passando naquele processo, Deus estava me purificando, Deus estava me transformando, e eu fui pegando força, eu fui pegando alegria, eu fui pegando prazer, quando eu tomei para mim essa situação, né? O escritor chamou a Deus, assim, o escritor ali clamou a Deus,
que ouvisse sua oração e lhe desse um futuro. Amados, eu li e fiz o mesmo naquela hora. Quando aquela enfermeira virou as costas para mim, não disse nada, eu fiz aquilo ali. Falei, Senhor, olha para mim. Senhor, me socorre, como diz a palavra de Deus. Senhor, ouve a minha oração, chega a mim o meu clamor agora. Eu não sabia que Deus estava me preparando para o que eu iria passar no futuro, né? Mas eu li e fiz isso. Reconheci que Deus existirá para sempre e jamais mudará. E que eu terei um futuro eterno, eterno com Ele. Por pior que seja, eu guardo a esperança de que, quer Deus me conforte, me cure ou não, tenho uma vida eterna com Ele. Isto que é o importante, irmãos. Então eu cheguei nessa conclusão. Quer Deus me cure ou não, o importante é que eu tenha uma vida eterna com Ele. Lá vou ficar livre de dores, de lembranças, de saudades. Isto é o meu louvor agora isso tornou o meu louvor, mas eu não sabia que Deus estava fazendo com que eu pudesse ser aperfeiçoada para passar pelo que eu passei. Eu descobri que por mais que meu ânimo se abaixe, como se abaixou ali no hospital, né, uma semana ali, 2 dias em casa, uma semana no hospital, ele sempre melhora quando eu louvo a Deus. Aí eu comecei a louvar a Deus por aquele sofrimento, por aquela enfermeira, por aqueles médicos. E até hoje o médico me atende, olha para mim e fala assim, nossa, Neide, você saiu de uma situação difícil, estava impossível. Eu falei, mas para o meu Deus não existe nada impossível, tudo é possível que crê. E eu creio, e eu louvo a Deus, cantando, orando, lendo e compartilhando a sua palavra, como eu estou fazendo agora, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando este salmo lindo, este salmo maravilhoso que eu fiz dele a minha oração, naquele momento que eu estava ali no hospital, sem ninguém do meu lado, mas Ele estava comigo. Encontrei a cura em orar a Deus, junto com alguém agora, ou mesmo sozinha. Eu estou sempre louvando, sempre orando, sempre intercedendo. Já intercedi por você que está aqui agora conectado comigo, você que vai compartilhar esse áudio, que as pessoas possam ter certeza que o nosso Deus está presente, o nosso Deus está conosco. Amados e amadas, se vocês precisarem de uma mudança, né, com relação à vida, à saúde, como foi no meu caso, porque Deus estava me preparando para uma luta difícil, para uma luta de dor, saúde, situação financeira, ou atitudes, né, com cônjuges, filhos, família, familiares ou trabalho. Agradeça a Deus, amados, louve a Deus, aprenda a agradecer a Deus. Pelo que Ele pode fazer e Ele fará. E convide-o a realizar tudo à maneira e no tempo dele. Quer ver que coisa linda? Depois o que eu me encontrei no versículo 17, olha aqui, 102, 17. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a tua oração, Neide. Foi o que eu li aquele dia no hospital 10 anos atrás. Ele atendeu a minha oração, porque eu estava desamparada, eu estava desenganada, eu estava sozinha. E Deus atendeu, Deus não desprezou a minha oração, porque Ele estava me preparando para essa etapa de dor, essa etapa que eu ia passar. E Deus foi tão maravilhoso que eu consegui passar sem aquele sofrimento que eu estava lá no hospital. Isso aí já veio a providência de Deus. As respostas serão muito melhores do que podemos pensar ou imaginar. Amados, quando oramos, temos que ser como seus discípulos, clamar para Ele, não para pregar, não para ser isso, aquilo, não, mas ensina-nos a orar, ensina-nos a chegar diante de Ti, ensina-nos a abrir o nosso coração na totalidade para o Senhor. A oração nada mais é do que aquela intimidade com Deus, do que aquela conversa face a face com Deus. Foi o que eu fiz ali no hospital, sozinha, sem ninguém, abandonada, mas Deus estava comigo. Então vamos fazer como os discípulos: Senhor, ensina-me a orar. Só assim estaremos no centro da vontade de Deus. Só assim estaremos na presença de Deus. A oração feita a Deus com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus,
Tem poder sim, amados. A oração, quando ela é feita com a ajuda do Espírito Santo e em nome de Jesus, ela tem poder sim. Ela faz com que nós venhamos a vencer as barreiras e as dificuldades. Olha o que aconteceu comigo. Deus foi maravilhoso comigo. Deus ouviu a minha oração. E todo mundo, quando soube que meu filho tinha falecido, a Neide não vai aguentar. A Neide é muito fraquinha, a Neide é muito sensível, ela não vai aguentar. Mas Deus me preparou antes. Deus me mostrou o que deve ser uma vida de oração. E a partir daquele momento para cá, eu tenho prazer, eu tenho alegria em debruçar, em colocar a minha boca no pó, em clamar a Deus, em louvar a Deus, em dizer: Senhor, obrigado porque eu estou viva, eu posso interceder, eu posso orar, eu sou uma intercessora que Deus tem colocado na minha vida essa responsabilidade de orar e de interceder. Mas vamos pedir para que Deus nos ensine a orar, como os discípulos clamaram a Deus: Senhor, ensina-nos a orar. E Deus está pronto para nos socorrer, para nos ouvir. Olha que coisa linda, meus irmãos. Depois disso eu entrei dentro desse texto aqui, ó. Ele atenderá a oração do desamparado. Você quer algo melhor do que isso? Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Deus não desprezou a minha oração naquele momento, 10 anos atrás. Mesmo as enfermeiras, os médicos, vendo que estava impossível, pessoas dizendo que eu iria morrer, mas eu clamei a Deus, li esse texto lá no hospital e clamei a Deus, tomei a posição desse versículo aqui, e Deus atendeu a minha oração. E hoje eu clamo a Deus, hoje eu louvo a Deus, porque o consolo, porque o conforto, porque a paz, porque a alegria reinou no meu coração. Deus me deu força para mim caminhar. Se eu olho para trás, eu não sei como eu venci. Sei porque foi Deus quem me preparou. Deus é quem me lapidou. Deus é quem, me triturou para que eu pudesse suportar aquilo tudo. Então vamos pedir a Deus, como os apóstolos, ensina-nos a orar. Amém? E vamos clamar a Deus, vamos orar. Eu agradeço a você, que Deus te abençoe. E vamos estar orando a Deus agora neste momento, em nome de Jesus. Pai, estamos diante de Ti, agradecido, Senhor, que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos ensine a ler a Tua palavra, nos ensina-nos a viver de acordo com a Tua palavra, nos mostra, oh Deus, nos molda. Às vezes estamos passando por um momento de dor, por um momento de lutas, por momentos de dificuldades, por momento de tristeza, mas o Senhor está lapidando, assim como o Senhor fez comigo há 10 anos atrás, e a partir daquele momento até agora, o meu prazer, a minha alegria é cantar, é orar, é louvar e exaltar o Teu nome. Eu louvo, Pai, por cada pessoa que está ouvindo essa live, cada pessoa que vai ainda assistir essa live, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, esteja dando alegria, esteja dando conforto, esteja dando a paz, esteja dando a salvação, esteja fazendo com que ela se conecte com o Senhor a todo momento, em todas as situações da sua vida. Pai, dá-nos o restante de dia na Tua presença, de paz, de luz. Ouve o nosso clamor, Pai, assim como o Senhor tem ouvido o meu clamor, ouviu o meu clamor há 10 anos atrás, mesmo eu já tendo lido esse texto várias vezes, mas aquele momento, quando eu me coloquei dentro dele, o Senhor me socorreu. E a Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor, cada pedido de oração, ó Deus, que tem feito, que o Senhor esteja abençoando, curando, restaurando, purificando, santificando, ouvindo, ó Pai, o clamor de cada um que está orando comigo agora neste momento. Cuida das nossas vidas, cuida da vida de cada um de nós. Nós oramos e nós pedimos o perdão para os nossos pecados. Nós agradecemos por esse momento precioso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meus amados. Até na próxima terça-feira, se Deus quiser. A Paula Nakashima, obrigada, minha filha, Deus te abençoe, que Deus conforte e console o seu coração, amém? Tenham todos um bom dia, na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém.